Seguindo aqui, nós temos agora o IDR, que é o interruptor diferencial residual. Proteção contra choques. Esse cara aqui, ele é o cara que protege a gente contra fugas de corrente. Por que que os eletricistas não gostam desse cara? Porque ele desarma muito. Mas por que que ele desarma muito? Porque ele foi projetado para isso. Fuga de corrente. E quando a instalação está inadequada e nós temos fuga de corrente, esse cara ele identifica. Por isso que ele fica. Aí os caras, não vou instalar essa porra desse DR aí, não, que isso aí é BO. Isso aí é uma merda. Não, ele foi projetado para isso. É que a instalação precisa estar bem feita. Agora, se o cara chega lá, emenda de qualquer jeito, isolamento das emendas de qualquer jeito, imagem para fuga, vai dar ruim. E aí você imagina o tanto, ó, olha só, pensa numa casa, quando você fala, pensa ali em todos os cômodos, olha o tanto de circuito que a gente tem, olha o tanto de conexão, olha o tanto de... Então, cara, se não for feito direito, o negócio vai dar ruim. Então, ó, ele é projetado para proteção das pessoas e animais contra. Ele não é para sobrecarga, ele não é para curto-circuito. Ele é para fuga de corrente. O IDR, ó, detecta fugas, como uma pessoa levando choque e desliga o circuito em milissegundos. É obrigatório em... Isso tudo a gente tira lá da norma, ela dá o direcionamento para a gente. Ele é obrigatório em áreas molhadas, cozinhas, banheiros e áreas externas. E deve ter sensibilidade de 30 mA para proteção humana. Lembra lá que a gente viu que 20 mA já poderia dar uma parada cardiorrespiratória e 50 mA já poderia vir a óbito? Ele está ali no meio termo, ó, 30. Então ele não vai deixar chegar nesse ponto. Nenhum animal doméstico e nenhuma pessoa. E geralmente o pessoal não gosta dele porque é fuga. Como que geralmente é a base de funcionamento desse cara? Dentro ele faz justamente a comparação das correntes de entrada com as correntes de saída. E ele monitora, na verdade, ele acompanha a diferença delas de todos os condutores vivos. Por isso que o neutro também passa nele, porque no neutro há circulação de corrente em condições normais. Agora, no terra, não. Por isso que o terra não passa aqui. Para ele só acompanha a corrente dos condutores vivos, ou seja, onde passa a corrente elétrica. Por quê? Como que ele faz isso? Ele justamente faz um comparativo. Ele soma a corrente elétrica que está indo com a que está voltando. E teoricamente elas têm sinais opostos. Se elas têm sinais opostos, elas se anulam. Imagina 2 litros de água vindo, 2 litros de água voltando. Então, quando você coloca um sentido para ele, uma polaridade, vamos falar que o que está indo é mais 2 e o que está vindo é menos 2, quando você fizer a diferença deles, vai dar zero. Deu zero? Tá ok. Agora não pode faltar. Se eu mando 2 litros d'água e volta só 1,75, onde foi o 0,25? Deu ruim, fuga. Então, na volta, ele pega essa diferença e ele desarma. Não importa qual seja a fuga. Muitas das vezes essa fuga é em função justamente de conexões mal feitas, cabo condutor encostando onde não deveria, emendas mal executadas, entre outras. Por isso que os caras não gostam dele, mas esse é o papel dele, ele faz uma comparação. Ele não foi projetado para sobrecarga e não foi projetado para curto. Ele foi projetado para fuga. Só que nós também temos, eu não trouxe em específico aqui, porque o nosso foco hoje é residencial, mas nós também temos o DDR, que aí já é um cara mais completo. Ele protege contra a fuga e também protege contra a parte de sobrecarga e curto-circuito. Ele é um disjuntor seguido ali de um interruptor diferencial, ou seja, que é esse cara que faz a comparação. Ele não, ou seja, o DDR sim é mais completo. Curto, sobrecarga e choque, fuga. O IDR não, o IDR é só fuga de corrente, para evitar ali choque, beleza?
Esse 30 mA detectou uma diferença de 30, 0,003, ele já pega e já corta. Olha como essa diferença é pouca. Então ele já corta e já desenergiza. Só que a obrigatoriedade é mais aqui, ó, cozinhas, banheiros e áreas externas. Eu não preciso instalar ele para toda a residência. Só que ainda assim, falando de segurança, cara, eu pego pelo excesso. Então, tudo bem, ele está falando aqui que cozinha, banheiro e áreas externas. Cara, já coloco logo na entrada, junto com o disjuntor geral. Entrou com o disjuntor geral, porque o disjuntor. Geralmente eu posso comprar o DDR, só que ele é muito caro. Então, às vezes, compensa você comprar um IDR e um disjuntor geral separado. Aí, o disjuntor geral protege curto-circuito e sobrecarga e o IDR choque. Mas se eu comprar o DDR, eu não preciso necessariamente instalar os dois, eu posso colocar um só. Aí ele já faz todo esse papel. E aí, se você coloca na entrada, se você coloca ele na entrada da instalação elétrica, aí você já está protegido de tudo. Independente se é área seca, molhada, externa ou interna, protegeu todo mundo. Agora, se você quiser deixar ele só para essas áreas, você não coloca ele junto com o disjuntor geral e coloca só ele onde você quer proteger. Aí depois disso, por final, nós temos aí a parte dos disjuntores terminais. Quando a gente falou de disjuntor termomagnético, já abraçou esse cara aqui. Então agora, hoje vocês podem sair daqui falando que vocês sabem como funciona um disjuntor termomagnético, um dispositivo contra proteção de surto e um IDR. O DDR também, porque igual eu falei para vocês, ele é uma combinação de disjuntor mais o IDR que protege contra choque. Então, os terminais é o mesmo disjuntor lá da entrada, só que agora ele está individualizando cada carga, porque como a gente viu, o disjuntor ele serve tanto para manobra quanto para proteção. Quais dois tipos de proteção? Exato, térmico e magnético, que é sobrecarga térmico e curto-circuito magnético. Termomagnético, sobrecarga e curto. Isso precisa ficar bem claro para vocês, até para fazer uma análise. Hitting, Lucas Expedito, que cuida da equipe da elétrica. Tô com um problema aqui que está desarmando um disjuntor motor. Manda um eletricista aqui. Aí o cara vai lá. Cara, às vezes é coisa simples. Se está desarmando o disjuntor motor, está desarmando por quê? Porque está havendo uma sobrecarga. Em função de quê? Sobrecarga. E aí aí é analisar. Não é um problema necessariamente, na maioria das vezes, não é um problema no componente. Ele está fazendo o papel dele. A gente tem que investigar a carga, a causa. E muitas das vezes a causa nem é elétrica, é mecânica. Então, não que, por exemplo, entendam o seguinte, não que o mecânico, enfim, ele precisa ter, ele vai fazer o trabalho do eletricista, não é isso. Mas o mecânico, qualquer que seja a empresa, ele precisa ter conhecimento de elétrica. Não tem como a gente ter um mecânico que não. Aí a gente vai demandar sempre de um eletricista do lado para fazer uma interligação, por exemplo, do capacitor do sistema elétrico ou de alguma interligação. A gente não tem condição de ter esse profissional em todos os locais. Então, por isso, e aí quando eu falo independente, ele mecânico, auxiliar, ajudante, profissionais da parte mecânica, mecânicos, meio-oficiais e ajudantes. E profissionais da parte elétrica, eletricistas, são mais específicos. Eles têm que fazer trabalhos mais específicos. Não, por exemplo, em um contrato, quando a gente está tendo uma sobrecarga proveniente da mecânica, que infelizmente o cara não tem conhecimento. Então, esse é o intuito desse curso. Não é formar eletricistas, é dar conhecimento e base para que vocês consigam desenvolver nas análises do dia a dia. Beleza? Resumo então de como ficou. Entrada, fase neutro, terra vindos do medidor. Aí vai lá e entra lá no nosso painel geral. Proteção de entrada, disjuntor geral, DPS. Proteção de segurança, IDR. Geral ou
por grupo de circuitos, de acordo com o que a norma determina ali para as áreas molhadas, úmidas e externas. Mas se eu quiser jogar para tudo, é uma proteção a mais. Aí a distribuição, os barramentos de fase, de neutro e de terra. E as saídas são os disjuntores individuais para cada circuito final, iluminação, TUG, tomada de uso geral, e TUI, tomada de uso específico. Geralmente, quando vocês pegarem a norma, eles vão estar referenciando com esses termos. Beleza?